Olá, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Dando continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, vamos começar hoje o capítulo 9, onde nós vamos abordar algumas questões apresentadas por Kardec neste capítulo, falando a respeito de os demônios, a consideração de demônio, de onde vem essa ideia. E é muito interessante isso, porque quem de nós nunca fez essa pergunta, né? De onde veio essa ideia, essa formulação, essa crença na existência de seres devotados ao mal eterno e de nos prejudicar todos nós, né? Então, quem que nunca fez esse tipo de reflexão, essa pergunta? E Kardec aqui faz essa abordagem. Neste primeiro item que nós vamos falar alguma coisa, é origem da crença nos demônios. Ou seja, de onde que veio? De onde que veio essa crença? Qual a origem disso? Kardec nos traz uma apresentação muito rica aqui, com várias argumentações, e nós compreendemos, então, que essa crença, esse acreditar nesses seres voltados para o mal, vem de há muito tempo. Há muito tempo, desde o primitivismo da humanidade, quando a humanidade primitiva olhava os acontecimentos da vida em relação à sua lavoura, em relação a, ao sol, em relação às tempestades, em relação às inundações. Então, a humanidade foi criando uma crença, compreendendo assim que existiam coisas que faziam bem para a humanidade e existiam coisas que faziam mal para a humanidade. Então, assim criou-se essa dualidade entre o bem e entre o mal. Um poder superior aos homens, trabalhando para o nosso bem, e um poder superior aos homens, trabalhando para o nosso mal, para o nosso sofrimento, nos causando transtornos e assim por diante. E nós vemos que isso é fomentado pelo medo. O medo do desconhecido. Então imagine lá nos princípios a ignorância, no que se refere à falta de conhecimento daquele tempo, dos homens, da humanidade daquela época, onde viviam para a satisfação da lavoura, da alimentação, da sua subsistência e assim por diante. Então, existiam situações que ocorriam que prejudicavam, ou seja, que prejudicava toda a plantação, que prejudicava a colheita, e assim atribuíam isso às forças superiores voltadas para o mal. É muito interessante, né? Então aí foi existindo essa crença do bem e do mal, a existência de forças superiores voltadas para o bem e forças superiores voltadas para o mal. E assim existia essa dualidade, onde se estabeleceu então, com o passar dos anos, com a evolução da sociedade humana, o que se chamou dos dois príncipes, o príncipe do bem e o príncipe do mal. E existiam e viviam em eterno conflito, ambos disputando a governança e o domínio em relação à humanidade existente aqui na Terra. Olha como vai evoluindo esse pensamento e vai melhorando, né? Vai sendo aprimorado diante da intelectualidade da humanidade, diante da espiritualidade que nós vamos adquirindo. Então, nós observamos aí que o princípio, então, da existência, da crença no acreditar de seres superiores a nós,
voltados para o mal, vem dessa história da ignorância do ser humano, que é natural, porque nós não olhávamos para questões espirituais, não tínhamos essa ideia. Nós vivíamos única e exclusivamente para a satisfação dos nossos desejos materiais. Então, o foco da humanidade, e assim a humanidade formulava as suas ideias, era dos acontecimentos do dia a dia. Então, diante das coisas que traziam dor e sofrimento, existiam seres superiores voltados a essa prática, ao mal. E diante do bem que recebiam, seres superiores voltados a nos auxiliar, nos ajudar. Olha que interessante. Já vinha lá de trás essa ideia, sempre atribuindo a forças superiores a responsabilidade daquilo que nos acontece. Né? Então nós já vemos aí essa ideia, né, que muitos de nós temos ainda hoje, né? Sempre atribuir a responsabilidade das dores, principalmente, do sofrimento, para o terceiro. O culpado é o outro. Se o outro não tivesse feito isso, eu não teria agido assim. Se não fosse o espírito obsessor para os espíritas, né, trazendo sofrimento e dor, a gente não estaria desse jeito. Olha, sempre atribuindo ao outro. Irmãos de outros segmentos religiosos, como por exemplo os cristãos do cristianismo, nossos irmãos muçulmanos, trazendo as ideias do judaísmo, lá dos nossos irmãos dos judeus, veio com essa ideia de anjos e demônios. Interessante. O Espiritismo, de maneira racional e clara, abre os nossos olhos para a compreensão disso, né? Sabendo que o mal que me atinge, o mal entre aspas, que me atinge, é consequência da minha postura, consequência do meu comportamento, consequência do exercício das paixões que eu insisto em colocar no relacionamento com o meu próximo. E isso gera consequência, e consequência que dói, que traz sofrimento. Né? Aí é o mal. Porque o Criador, vamos estudar neste capítulo um pouquinho a respeito dos atributos de Deus, superior, lógico, a tudo isso. Ele não estabeleceu criaturas, ele não estabeleceu situações, forças superiores a nós, voltadas para nos fazer mal. De maneira alguma. O mal que somos atingidos são simples consequências do comportamento que tivemos, num passado recente ou num passado remoto. O Espiritismo escancara as portas desse conhecimento. E assim ficamos aliviados, porque não tem um ser superior que fica querendo o meu mal, me atazanando, voltado para me prejudicar. Não, não existe. O que existe somos nós, a nossa vontade, o nosso desejo. E assim a gente pode mudar essa realidade de sofrimento que estamos passando hoje. Podemos mudar isso com a mudança de postura, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Aqui é uma pequena introdução. Então nós vamos devagar neste capítulo extraordinário para compreendermos de uma vez por todas em relação a o que significa esses demônios, essas criaturas superiores voltadas para o mal. Nas reuniões passadas, nós refletimos um pouco a respeito dos anjos, aquelas criaturas que, em tese, criadas de maneira perfeita na sua conduta moral, perfeita na sua inteligência, distante da humanidade por Deus. Também nós fizemos as reflexões e compreendemos que o Pai não faria isso e que a origem de todos é uma só. Todos espíritos criados, simples e ignorantes. Assim como nós refletimos sobre os anjos, vamos refletir em relação aos demônios. E aqui já cai por terra aquele entendimento que tínhamos
dessas criaturas voltadas para o mal. Fomos nós que projetamos, nós enquanto humanidade, nós que criamos essa dualidade entre o bem e o mal. E o mal criamos personagens superiores a nós, voltados a nos fazer mal. Vamos aparar as arestas, cair por terra todas essas fantasias que vimos carregando durante muito tempo na nossa jornada. Que o Pai, que Jesus esteja sempre conosco e abençoe a todos nós e nossa família também. Até mais!